Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus. Hoje, Santa Ceia do Senhor. Deus tem uma mensagem muito abençoada para todos nós. Quem é que crê que Jesus está voltando? Diga glória a Deus. Em breve, a Santa Ceia será lá no céu. Quem vai servir é o próprio Senhor Jesus. Pensa nisso, hein? Que honra será para todos nós, hein? Mas, enquanto esse dia não chega, a Santa Ceia é aqui na terra. E nós temos que entender o quão importante é essa reunião para nós. Porque ela renova a nossa aliança com Deus, o nosso comprometimento com o Senhor, que nós estamos esperando salvação. Porque enquanto uns irão ser salvos, alguns, ou muitos, melhor dizendo, serão condenados. Eu quero ler um texto com você, em Mateus capítulo 10, e eu vou ler o que está escrito no versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Assim que você encontrar, em reverência não a mim, mas a palavra de Deus, se você puder se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Se não puder, não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas se você puder, faça isso, que vai ser bom. Vai mostrar que nós estamos aqui com um objetivo, que é adorar a Deus. Diz aqui em Mateus 10, 28, diz assim, Jesus falando, olha: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amém? Vou reler. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amém? O tema dessa mensagem, eu queria que você pensasse nesse tema, é a sentença final. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite, Pai. Aliás, meu Deus, perdão, nesta manhã, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para estarmos juntos de Ti. Senhor nosso Deus, nós temos sede de ouvir a Tua voz, Pai. E é por isso que pedimos ao Pai, que o Senhor fale conosco de uma forma maravilhosa aqui nesta manhã. Que o Senhor venha tomar, meu Deus, tudo que venha se opor à pregação da Tua palavra, que venha se opor, meu Deus, a quão grande salvação que foi proposta a todos nós. Abençoa, meu Deus, a vida de cada pessoa que levantou cedo para estar na Tua casa, para começar, meu Deus, o primeiro dia deste mês, o primeiro dia desta semana, em Tua presença, Pai, em comunhão com o Senhor. E é por isso, meu Deus, que eu te peço que seja especial a manifestação do Teu poder aqui neste lugar. Que o Senhor, meu Deus, seja glorificado, exaltado e bendito hoje aqui, em um nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, meu Deus, que essa mensagem ela traga transformação, maturidade e traga, meu Deus, salvação para todos nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar.
eu vou pedir que você preste bastante atenção. Diaconísia Vilma, desliga para mim, por gentileza, esse ventilador. Hoje eu acho que nem está tão calor assim, igual estava nos outros dias. Se você perceber que essa pessoa está incomodada e com vento, ajuda ela aí desligando os ventiladores aí, por gentileza. Vai ficar até melhor para ouvir a mensagem. Amados irmãos, Jesus, depois de uma noite inteira em oração, ele vai escolher 12 homens, entre muitas pessoas que andavam junto com ele, que estavam seguindo a ele, que estavam querendo saber ainda mais acerca do Evangelho. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele depois de orar uma noite inteira ali no monte, ele desce com essa lista de nomes. E no meio da multidão que estava ali esperando Jesus descer, eles foram ouvindo nomes de pessoas comuns, pessoas simples. E Jesus, ele começou a chamar ali aqueles 12 nomes que iam compor a lista dos primeiros apóstolos. E Jesus, antes de enviar esses homens para fazerem a obra, Jesus, ele vai dar algumas instruções que consistiam em 3 esferas diferentes. Primeiramente, Jesus, ele vai mostrar para os discípulos como que eles deviam se comportar ao fazerem a obra de Deus. E nós podemos destacar dentro dessa esfera, aqui em Mateus capítulo de número 10, no versículo de número 5 e 6, Jesus, ele vai dizer assim, ó: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus ele está falando aqui? Ele está mostrando que o evangelho ele tinha que seguir uma ordem cronológica que não podia ser quebrada. Igual, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1 e versículo 16, ele vai dizer assim, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Ou seja, o evangelho ele tinha que ser pregado primeiramente aos judeus. Então por isso que Jesus ele fala, olha, por enquanto não vai pregar aos gentios não, mas primeiramente pregue para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque isso faria o quê? Com que a promessa viesse se cumprir no meio deles, para que o evangelho ele viesse ser ainda mais adiantado, dilatado em meio aos judeus. Mas quando ele diz assim, não entre agora em aldeia de samaritanos, por quê? Porque aqueles homens, eles eram novos convertidos e novos obreiros ainda, porque os samaritanos eles eram opositores. E para que eles não viessem se assustar com a oposição, Jesus ele está dando essa primeira esfera de como se comportar. Amém? Mas Jesus ele também, quando ele vai enviar esses 12, ele vai ensiná-los o que esperar. E aqui no versículo 16, diz aqui, ó, Jesus ele não disse que seria um conto de fadas. Ele está dizendo aqui, ó: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Olha só, Jesus ele está deixando claro que ser enviado é perigoso. Ele vai usar o exemplo de uma ovelha em meio a lobos. Você já imaginou o que acontece com uma ovelha cercada por lobos? O que vai acontecer em igreja? Vai ser devorada, vai morrer. Ele está dizendo, a obra é perigosa. E ele vai dizer assim, ó: seja simples
como a pomba e prudente como a serpente. O que isso quer dizer? A serpente é um animal astuto e a pomba é um animal simples, inocente. Um laço de passarinheiro, se você armar ele esperando que vai aparecer um canário, só aparece pomba, porque a pomba, ela é inocente. Quando Jesus ele está dizendo que a pessoa tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente, ele está dizendo, o cristão não pode ser bobo, mas ele também não pode ser esperto demais. Ele não pode ser bobo a ponto de ser passado para trás, mas ele também não pode querer ser esperto demais a ponto de passar outras pessoas para trás. Ele tem que ter equilíbrio. É isso que o cristão ele tem que esperar. Mas diz aqui no versículo 17 ao 22, olha o que Jesus ele vai dizer. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Amados irmãos, olha o versículo 22 também. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, e aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está dizendo que algumas pessoas elas seriam levadas para dentro de uma espécie de igreja, que é a sinagoga, e ali as pessoas, sabe o que iria acontecer com elas? Elas seriam açoitadas. Já pensou você saindo lá da sua casa, vindo adorar a Deus, aí de repente a porta se fechasse e falasse assim, pega o chicote lá, vamos pegar esse irmão aqui, o Alejandro, que está com as costas largas aqui. Imagina só, Jesus ele está mostrando o que eles deviam esperar ao serem enviados. Pense nisso, amados. Quando nós entendemos isso, nós vemos que pessoas passaram por coisas que nós nunca passamos em toda a caminhada cristã. Ou você tem apanhado na carne dentro da igreja. Ô pastor, o senhor bate muito. Não, mas aqui é a palavra que bate. Mas eu não tenho coragem de pegar ninguém de maneira nenhuma, nem os meus filhos, e dar neles um corretivo dentro da igreja. E diz aqui que eles eram odiados e aqueles que perseverassem até o fim seria salvo. Hoje tem gente desistindo, sabe por quê? Por nada. Por nada. Se o pastor não cumprimenta, o pastor está com raiva de mim, fui embora. Aqui as pessoas apanhavam, mas Jesus está dizendo, vocês vão apanhar dentro da igreja, vão ser aceitados ali dentro, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha só o que Jesus está deixando claro, mas ele não vai dizer apenas o que devia, como se comportar ou como devia se esperar, mas também ele vai explicar a quem temer. E Jesus, aqui no versículo de número 28, aonde nós iniciamos a leitura, diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Olha o que Jesus está dizendo aqui, amados irmãos. Jesus ele está dizendo que nós não devemos temer nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém nessa terra. Ser humano nenhum. Doença nenhuma. Porque tudo isso, o máximo que pode fazer é matar a carne. O que uma doença ela pode fazer com você? Matar a sua carne. O que uma pessoa maldosa ela pode fazer com você? Matar a sua carne. Jesus ele está dizendo, não temeis. E o que essa palavra temer no grego, ela é phobos, que dá a ideia de ter medo, ficar amedrontado, se encolher, se esconder. Ele está dizendo, não temeis a ninguém que pode matar a carne, a não ser aquele que pode matar a carne e fazer também perecer a alma
no inferno. E a palavra inferno aqui, no versículo de número 28, diz aqui, não é nem Hades, também não é Sheol. Aqui a palavra inferno é Geena, que quer dizer suplício eterno no fogo. Pensa bem, Jesus, ele está dizendo, não temas quem pode matar somente a carne, mas temas aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no Geena, no suplício eterno. E amados irmãos, esse versículo 28, ele remete à sentença final de muitas pessoas, de muitos parentes que nós temos, de muitas pessoas que a gente tem amizade com elas. Essa será a sentença final, Geena. Muitas pessoas que estão pregando a palavra de Deus, sentença final, Geena. Muitas pessoas que são membros de igreja, sentença final. E eu posso aprofundar até mais. Pessoas que estão neste culto aqui, ó, a sentença final será o Geena. Neste culto da manhã. Quando Jesus, ele faz essa declaração, ele vai mostrar que há um veredito, que já há uma sentença final. E o que vai gerar esse veredito final na vida dessas pessoas? A falta de temor à vontade de Deus, a falta de temer a vontade de Deus. Isso vai gerar esse veredito final. E aqui Jesus, ele está usando uma linguagem forense, que é a linguagem de um tribunal. E ele está colocando aqui, deixando claro, quem é esse que tem que ser temido? Ele está colocando Deus como justo juiz, acima de todos. Assim como a Bíblia ela vai dizer que Deus é o justo juiz. Quer conferir isso comigo? Vamos lá no Salmo de número 7. No Salmo de número 7, no versículo de número 11. Salmo de número 7, versículo de número 11. Assim que você encontrar, você vai dar um glória a Deus bem alto aí. Diz assim, olha, Salmo de número 7, versículo de número 11. Diz assim, ó: Deus é justo juiz. Ele não está dizendo que Deus será, ou Deus foi. Ele está dizendo que Deus é. Assim como mesmo Deus, ele declara, eu sou. Aqui a palavra está dizendo, Deus é justo juiz. Diga, Deus é justo juiz. Olha só o que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, vamos lá comigo, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 8, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, fazendo as suas considerações finais de vida, ele vai dizer, a partir do versículo 6 aqui, o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ou seja, Deus, ele é o justo juiz. Declare mais uma vez, Deus, mais alto, Deus é justo juiz. Amém? O que seria um justo juiz? Um justo juiz é aquele que não é comprado, amados. Não aceita propina. Aquele que não aceita vantagem. O justo juiz é aquele que não erra.
Ele tem uma balança precisa demais. Ele sabe até as pequenas coisas para pesá-la em uma balança. O que é um justo juiz? É aquele que não é passional, que não tem inclinação por amizade, por carinho, por ninguém, na hora de tomar suas decisões. O que é um justo juiz? É aquele que age com justiça. Ou seja, Deus, Ele é o justo juiz. Amém? Diante disso, eu quero fazer um apelo para você. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se daquilo que você tem feito de errado. Diante dessa declaração que a Bíblia nos dá, arrependa-se dos seus maus caminhos. Deus, Ele não é brincadeira. Se você entende que Deus, Ele é o justo juiz, arrependa-se enquanto é tempo. Porque vai chegar um momento que não vai dar mais tempo. Volte o seu coração para Deus urgentemente. É um apelo que eu faço a você. Tenha misericórdia de si mesmo. Tenha misericórdia da sua vida. Porque senão você pode ser lançado no Guiena. Porque a sentença final, ela já está lavrada. Corpo e alma lançados no inferno. Olha só o que diz em Marcos capítulo 9, no versículo de número 43. Jesus, Ele vai mostrar que as pequenas coisas, elas podem nos levar para esse lugar de tormento, esse lugar terrível. Marcos capítulo de número 9, versículo 43, Jesus, Ele diz assim, ó: e se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos, ires para o Guiena, o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés, seres lançados no inferno, e inferno que é Guiena, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos se faz tropeçar, te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Amados irmãos, isso é muito sério. Pequenas coisas podem fazer com que a pessoa ela sofra consequências eternas. E como que vai ser nesse dia? Naquele grande dia? Eu até busquei orientação até da doutora Fátima, liguei para ela ontem no dia de descanso e falei: doutora Fátima, você que é advogada, levanta a mão aí, doutora Fátima, está ali, ó. Precisar de alguma coisa, procura ela, tiver alguma dúvida. Porque eu precisava saber como que funciona a dinâmica de um tribunal, para mim não cometer equívocos. E ela foi me explicando dentro da linha que eu precisava saber. E vai ser muito parecido, meus irmãos, com o que a palavra de Deus ela relata. Que naquele dia haverá um juiz, mas não um juiz corruptível. Um juiz tão justo, que a palavra de Deus, que a terra e o céu, a justiça dele é tão grande, que da presença dele eles fugirão. Olha como que esse juiz será tão justo. Ele é incorruptível porque ele é a própria justiça de Deus. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter sabedoria, ele não se corromperá. Ele é a própria verdade de Deus, mentira nenhuma passará no crivo desse juiz. Mas também haverá
réu. E quem será o réu? Eu não vou falar que é você, mas o réu será o pecador sem temor. Aquele que faz as coisas que desagradam a Deus, mesmo sabendo que desagradam ao Senhor. Ele vai estar no banco dos réus. Pastor, eu estou desse jeito, então você vai estar lá. Você não vai faltar. Aquele que faz as coisas sem temer a Deus, sem temer aquele que pode pegar e fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Ah, meus irmãos, esse pecador não vai faltar. Aquele que a palavra de Deus, ela deixa claro coisas e a pessoa vai lá e faz, esse vai comparecer. E até mesmo aquilo que ela não deixa claro, e a pessoa, ela tenta burlar uma brecha dizendo, a Bíblia não diz isso, então eu faço. Então também a pessoa vai comparecer lá. O pecador sem temor, aquele que não teme a Deus em nada, no que fala, no que age, no que vê. Fala, aquele que pensa assim, eu vou cair só mais uma vez, vou beber só mais essa, eu vou fumar só mais esse, eu vou assistir só mais essa pornografia, eu vou contar só mais essa mentirinha e depois acabou. Ah não, eu vou dar um tempo de Deus. O pecador sem temor com certeza estará presente neste dia também. Só que, meus irmãos, vai haver ali o acusador. Satanás, ele também vai estar presente porque ele é o acusador. Diz aqui em Zacarias capítulo 3, Zacarias capítulo 3, Zacarias ele vai ter uma visão que o sumo sacerdote Josué, ele vai estar com a veste muito suja. E quando a Bíblia dá a ideia da veste muito suja, não é sujeira de terra, de tinta, não. Dá ideia de sujeira de excremento, de fezes. É como se o sumo sacerdote ele tivesse todo sujo, mal cheiroso. E aí diz a palavra do Senhor, eu não vou entrar na ministração dessa visão, mas eu quero mostrar no versículo 1 o seguinte, diz assim, ó, Zacarias 3, versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Na tradução revista e corrigida está escrito assim, para o acusar, para se opor a ele, para mostrar os erros dele, para mostrar a imundície, para mostrar os defeitos, as falhas. Aquele que estiver ali no banco do réu, no dia do juízo, meu irmão, o pai da mentira, ele vai falar só a verdade, porque ele vai estar diante do justo juiz. Mentira não entra. Ele vai usar somente a verdade para acusar aqueles que ali estão. E meus irmãos, assim como um tribunal, o justo juiz vai estar ali, o réu assentado, o advogado de acusação, ele vai chamar testemunhas de acusação. E a Bíblia diz que tem pelo menos 2 testemunhas de acusação contra o pecador sem temor. E essas 2 testemunhas eu quero te mostrar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, no versículo de número 41. E Jesus, ele vai dizer que essas testemunhas, elas vão estar presentes neste dia. Mateus 12, versículo 41. Olha as testemunhas de acusação. Diz assim, ó. Mateus 12, 41. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e o quê? E o quê? A condenará, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Você vai ver
naquele dia, quando o pecador sem temor estiver assentado, o acusador, ele vai dizer, essa pessoa tem que ir para o Guiena, para o lago de fogo e enxofre, porque não tem compromisso com o Senhor, não tem compromisso com a vontade de Deus, não tem compromisso com as coisas do Senhor, faz o que dá na telha. Esse aqui é um pecador inveterado, e não tem temor nenhum das coisas de Deus. Satanás vai dizer desse jeito. Aí a pessoa talvez vai ficar ali tentando guardar o seu silêncio. Olha, eu tenho prova que entre os ninivitas, imagino que vai entrar umas 3 pessoas ali, magrinhas, vão se assentar no banco de testemunha de acusação. Fala, o que você tem de acusação contra essas pessoas? Olha, nós éramos bandidos, matávamos, éramos assassinos, nós éramos sagazes, mas um dia a misericórdia de Deus foi tão grande que Ele enviou um homem chamado Jonas para pregar naquela cidade, dizendo para nos arrependermos, porque Deus em 40 dias iria destruir aquela cidade. Em 40 dias a cidade de Nínive seria destruída. Houve uma conversão unânime, em massa. Até os animais estavam em pano de saco. Toda a cidade, desde o mais jovem até o mais velho, proclamou um jejum para ver se Deus poderia ter misericórdia. E uma pregação que foi ouvida pelas metades, não ficou tão clara. Mas nós estamos aqui hoje porque nos arrependemos com a pregação de Jonas e nos convertemos a Deus e passamos a temer a Deus. Mas esse que está sentado aqui não se converteu com a pregação daquele que é maior do que Jonas. Não temeu a Jesus. Mesmo ele pregando, mesmo ele vivendo, mesmo ele se entregando, esse pecador sem temor não se converteu. Foi lá, fez o que queria, traiu, adulterou, fez tatuagem, fez um monte de coisa. Está aqui, ó. Aí o pecador sem temor começa até a tremer. Aí o acusador vai dizer, olha, tem mais uma testemunha aqui de acusação. E diz aqui, ó, Jesus, ele vai dizer aqui em Mateus 12, no versículo 42, que a segunda testemunha, ela vai estar lá também. Diz aqui, ó, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. O acusador vai dizer que entre a rainha do sul, e ela vai entrar. E quando ela entrar, o acusador vai dizer, o que você tem a falar contra esse pecador sem temor? Ela vai dizer, olha, meu reino era lá na Etiópia. E eu ouvi uma notícia de um homem sábio. E essa notícia já foi suficiente para eu andar milhares de quilômetros e chegar em Israel. E olha, peguei navio, andei de camelo ou cavalo e cheguei ali para ouvir a sabedoria de um homem chamado Salomão. E realmente ele era muito sábio. Ele respondeu todas as minhas respostas. Teve uma hora que eu fiquei sem chão. Eu vi que os criados do templo, eles estavam ali servindo com excelência. Eu vi que ele era um homem organizado. E eu vim e me surpreendi. Eu me desloquei e valeu a pena. Eu me esforcei e me empenhei para ouvir a sabedoria de um homem. Mas esse pecador sem temor aqui, ele, quando ele não quer ouvir a Deus, ele não vai.
E olha, que ele não vai ouvir quem é maior do que Salomão, que é Jesus. Ele não vai ouvir a sabedoria dele, porque ele acha que sabe demais, ele acha que sabe o caminho da vida, ele acha que já viveu demais, que tem experiência suficiente, que sabe o dia de amanhã. Então ele tem que ir para o Guiena, porque eu peguei navios, peguei camelos, mas ele tem um carro na garagem, nem de lá não sai. Esse pecador sem temor, ele clama por uma porta de emprego para não vir na sua casa. Esse pecador sem temor, ele pede para as coisas melhorar, não é para te buscar melhor não, é para que ele se esbalde. Ele tem que ir para o Guiena. A rainha do sul, ela vai se levantar e condenará. 2 testemunhas de acusação são certas nesse tribunal. Ela só está esperando a convocação, a intimação. E segundo a doutora Fátima, uma testemunha não pode omitir nada. Se ela foi convocada, ela tem que ir lá. Pode ser até presa. Então, meus irmãos, o pecador sem temor, ele vai estar mal nesse dia. Pastor, mas o pecador sem temor, porque talvez ele já está preocupado, né? O pecador sem temor vai ter direito a falar? Claro que vai. É um tribunal. E diz ali, meus irmãos, que vai haver ali aquele interrogatório pesado, no qual a pessoa não pode mentir. E se a pessoa não for condenada pela testemunha de acusação, ou pelas testemunhas de acusação, ela mesma se condenará. Olha só o que diz aqui em João 3, Evangelho de João, capítulo de número 3, no versículo de número 17, diz a palavra de Deus assim, ó. Eu imagino que esse texto será até lido naquele dia. Diz assim, ó, João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha a condenação. A sentença por causa disso. Que Jesus ele veio, anunciou uma vida nova, a pessoa ouviu, ela entendeu, mas ela não quer. Eu amo mais as trevas, eu amo mais a noite, eu sou do sereno, eu amo é farra, esbórnia. Eu amo é ficar em casa vendo televisão. Amaram mais as trevas. A condenação é essa, a sentença vai ser essa. Que a pessoa escolheu errado. Que a pessoa ela colocou valor nas coisas erradas. Eu fico vendo. Tudo na vida, meus irmãos, é equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Esse negócio de meu tempo sem Deus, não é de Deus não. Eu estou no meu momento sem Deus, não é de Deus. Deus ele tem que estar presente em tudo. Ele tem que ser o primeiro e o último, o começo e o fim. E as pessoas, elas estão se esquecendo de Deus. E a condenação é essa. Que a luz, ela veio ao mundo e as pessoas preferiram as trevas. Que a luz, a pregação, a lâmpada, ela veio. E as pessoas, elas preferiram
ir para o cinema, ver filme de 5 horas sem dormir, igual eu estava vendo aquela situação, aquele filme, eu acho que foi Avatar, né? 4 horas de filme, misericórdia. Um dia nós vimos lá em casa, eu falei, meu Deus do céu, que martírio, que tortura. 4 horas de filme, meus irmãos. E mostrando gente no cinema, até deitado em rede. Prega na igreja 1h10. Para você ver se não vai ter pessoas levantando e falando assim, eu tenho coisas para resolver. A condenação é essa. A luz ela veio, preferiram as trevas. A condenação, a sentença é essa. E olha só o que diz aqui, ó, no versículo de número 18. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Versículo de número 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. O que a pessoa que está em pecado ela faz? Ela não gosta de vir para a igreja. Pessoa que ama o pecado, ela não gosta de estar na igreja. Porque na hora que ela chega, a luz, tum, em cima dela. Parece que a pregação é só para ela. Ô pastor, no dia que eu cheguei na igreja, eu estava com tanto pecado que parecia faltar falar meu nome. Mas é porque quando a pessoa ela vem para a luz, tuf, a luz vai em cima. Não é que Deus está expondo a pessoa para todo mundo. Ele está expondo para ela mesma. Está dizendo, ó, eu estou te vendo, viu? Eu sei o que você está fazendo. Eu sei como que você está aqui dentro. Eu sei como que você está congregando. A luz, ela vem na hora. Aí o que a pessoa ela faz? Ah, quer saber? Eu não gosto de luz não, vou ficar no escuro, nas trevas, porque lá fora não tem luz, no mundo não tem luz. Então lá ninguém vai me julgar se eu estou fazendo as coisas erradas, se eu estou fora da presença de Deus, porque ela pensa que é um julgamento, mas não é. O julgamento é lá no final. Quem não crê já está julgado. É guiena. É guiena, meus irmãos. Pensa nisso. Olha só o que diz em Mateus 12, no versículo de número 36. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36. E não vai adiantar a pessoa ela inventar absolutamente nada, porque tudo será julgado naquele dia. Diz assim, ó: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Sabe aquele palavrão que escapole? Que você vai até assim, palavra frívola. Aqui, ó. Nem ele vai passar batido. A pessoa que não se arrepende, aquele cristão boca suja, tem que lavar sua boca com o sabão do lavandeiro, para ver se limpa. Então, está muito claro. Está muito claro. Aí talvez você pense assim, pastor, eu não tenho medo do dia do juízo final, não. Sabe por quê? Porque eu vou invocar o meu advogado, que é Jesus Cristo. Eu vou invocá-lo. Meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Quer invocar Jesus? Invoque Ele hoje. Porque Ele é advogado hoje. Olha o que diz em 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2. Se você precisa invocar a Deus, tem que ser hoje. 1 João, capítulo 2, versículo de número 1. Lá no finalzinho da Bíblia, João escrevendo à igreja, ele vai dizer assim, ó. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz,
eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O tanto de pessoas que estão clamando a Jesus, Jesus, mas não se parece com ele. Não anda como ele andou, nem conhece ele. Porque senão não andava como anda. Não faz o que faz. Não fazia o que faz. O tanto de pessoas que estão clamando pela defesa de Jesus, hoje ele ainda ouve como advogado. Porque como que funciona? A Bíblia diz, nós temos um advogado junto ao Pai. O Pai, ele está aqui. E Jesus está do lado. E toda vez que chega uma acusação, olha, a Simone fez isso, Jesus está do lado dizendo, Pai, pelo pecado da Simone, eu morri na cruz do Calvário, está absolvida. Ela está andando na tua presença. O inimigo está acusando ela de coisas que eu já paguei. Mas agora como que ela está se empenhando? Como que ela está buscando? Aí o acusador, mas a Cláudia fez isso. Jesus, ele fala, não, pelo pecado da Cláudia, eu morri na cruz do Calvário. Paguei todos. Está aqui, ó, a cédula que era contra eles. Está aqui, foi paga, cravada na cruz. Hoje ela está andando na sua presença em temor. Eu paguei pelos pecados dela. Aí a pessoa, ela está clamando a Jesus e está lá com maço de cigarro no bolso. Jesus! Satanás fala, olha o pecado dessa pessoa aqui. Aí Jesus, ele olha e fica calado. Porque a pessoa, ela não creu nele. Não anda como ele andou. Não se arrependeu. O sacrifício dele para ela parece que não valeu a pena. Não houve renúncia. A pessoa vive mentindo mais que Satanás e clamando o Deus verdadeiro. Hoje ele é advogado, mas naquele dia não tem advogado de defesa. Não tem. Pastor, mas aonde que Jesus ele vai estar? Jesus, ele será o justo juiz. Diz aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo de número 31, Atos 17, versículo 31, olha só o que diz a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, ó: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus, ele vai julgar. Imagina só, quando a pessoa olhar para quem está sentado no trono e começar a dizer assim: Senhor Jesus, não é bem assim como eles estão falando aqui não. Ele vai olhar para você, ou melhor dizendo, para o pecador sem temor, e vai dizer: para cima de mim, para cima de mim, eu sei quem é você, eu morri por você, e agora vem você dizer que não tinha tempo. Imagina só, imagina isso, a pessoa querendo falar com Jesus: não, Senhor, por favor, eu sei que eu fui falho, mas você teve a vida para se arrepender, mas eu quero me arrepender agora não dá mais tempo, não tem advogado de defesa, não tem. Você está entendendo isso? E sabe o que acontece com muita gente? Ela tem essa falsa impressão que é querida demais, que é amada demais, que é a menina dos olhos de Deus. Só que, meus irmãos, naquele dia
não tem passionalidade. Quem estiver assentado no banco de réu é Guiena, o destino final. A pessoa que não teme a Deus hoje, ah não pastor, mas Deus é bom, eu não consigo acreditar que Deus é ruim, igual um monte de gente fica tentando colocar que Deus é ruim. Meus irmãos, Deus não é ruim, Ele é justo. Ele é justo demais. Ah não, mas Deus, na hora que Ele for me lançar no Guiena, eu vou fazer aquela carinha, né? Igual do gato de botas, abre os olhos e ficar assim. Sabe o que Deus ele vai falar? Se eu punir o meu filho por sua causa, eu não vou punir você? Será que eu vou me mover com isso? A sentença final. É por isso, meus irmãos, que em nome de Jesus, que essa mensagem, ela precisa te despertar hoje. Jesus, ele está voltando. O dia da sentença final está muito perto. E se você hoje não entender isso, e talvez não olhar para a sua vida, e começar a pensar de uma maneira diferente, meus irmãos, ali vai ser lançado empresários, vai ser lançado universitários, vai ser lançado um monte de pessoas, ricos, avarentos, pobres, todo tipo de pessoa, homens, mulheres, jovens, adolescentes, vai ser lançado tudo ali, pela falta de temor. Pastor, como que eu faço para mudar isso? Eu estou sentindo que eu estou meio... Quando a rainha do sul, ela se levantar, talvez ela vai encontrar falha contra a minha vida. Porque Deus tem me abençoado muito. Não posso negar. Mas eu não tenho sido uma bênção que Deus ele quer. Como que eu faço para mudar tudo isso? Porque Deus, ele tem me cercado de proteção. A vida não está do jeito que eu gostaria, mas eu estou de pé, eu estou vivo. Eu estou aqui, padecendo, passando algumas coisas, mas eu creio que isso aí é fase, vai passar. Como que eu faço para mudar isso? Arrependa-se. Arrependa-se agora. Você precisa clamar hoje a Jesus, que hoje é o advogado, que Ele pode te salvar. Se você clamar hoje a Jesus e falar: Jesus, eu errei, eu estou errando, eu entrei aqui sujo, eu entrei aqui imundo. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Que o acusador, ele veio falar contra o sumo sacerdote Josué, lá em Zacarias. Ele diz: olha como esse homem está. Olha como esse homem está. E o anjo do Senhor, que é Jesus, ele vai dizer: mas esse homem é como um tição tirado no meio do fogo. Essa pessoa, ela está vindo de tribulação. Mas troquem a veste dele, arranquem, rasguem essa roupa velha, podre, fedida, para nunca mais ser usada. Coloquem uma roupa nova, porque esse homem tem valor para Deus. Hoje, se você clamar ao Senhor, clamar a Jesus, abrir o teu coração, meus irmãos, em nome de Jesus, eu digo isso pelo Espírito Santo de Deus. Não importa o que você cometeu até o dia de hoje, o juiz ele está no céu, o advogado de defesa está do lado do Senhor. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Se hoje você clamar, entregar a sua vida nas mãos dele, mudar a trajetória da sua vida, você pode ter entrado aqui errando, você consegue vencer esse vício, você consegue vencer esse mal, esse comportamento. Deus ele te dará força para isso. Mas você precisa hoje mostrar que teme a Deus. Porque se você não temer aquele que pode
fazer perecer a alma e o corpo, o final será guiena, condenação eterna. Toda a igreja se coloque de pé. Permaneça no seu lugar. Permaneça no seu lugar. Feche os seus olhos. Imagina a cena do tribunal. Não temas. Quem pode matar o corpo, mas tenha temor de Deus. Nós somos transparentes perante Deus. Não há nada oculto que não seja revelado. Você está aqui, com blusa de frio, com roupas menores, mas Deus, Ele consegue ver o que tem dentro da tua alma, o que está guardado em secreto, naquela caixinha que você enterrou dentro de você. Aqueles segredos que você não conta para ninguém, que você disse assim: esse vai para o túmulo comigo. Deus está vendo aqui. Deus está vendo. Nós temos que ser maduros. Quando um condenado ele chega diante de um juiz, não adianta ele pedir clemência. Ô juiz, tem misericórdia de mim, eu roubei só essa vez. Se a sentença ela for ruim e o juiz for honesto, não tem. E o juiz ainda vai dizer: pensasse antes de fazer. Ah, pastor, mas eu me afastei de Deus por causa que a minha vida ela está difícil. Eu tive problemas na saúde, no casamento, nas finanças, e hoje eu me afastei. Contar para vocês um fato verídico que aconteceu rapidamente, só para finalizar, ilustrando essa mensagem. O pregador Billy Graham, que foi o maior pregador do século XX, ele era conselheiro da Casa Branca, Estados Unidos. Lá, o presidente ele põe a mão sobre a Bíblia. E no dia que aconteceu o fato das torres gêmeas serem atingidas, Billy Graham estava quase morto, com pneumonia no hospital. E aí um comissário da Casa Branca mandou perguntar para Billy Graham: Billy Graham, aonde que Deus está que permitiu que isso acontecesse? Um país cristão igual o nosso, nós juramos em cima da Bíblia. Aonde que Deus estava que deixou o nosso país ser atingido? E Billy Graham não pôde descer para dar resposta, mandou a filha dele dar a resposta, dizendo assim: Deus estava no mesmo lugar que quando vocês aprovaram casamento de pessoas do mesmo sexo. Deus estava no mesmo lugar quando vocês liberaram as drogas. Deus estava no mesmo lugar quando vocês
o expulsaram da nação. Não é Deus que vai, somos nós que deixamos Ele. E às vezes, na hora do desespero, nós queremos culpar a Deus de coisas que nós mesmos dizemos, pelo nosso temor, que Ele não é digno de opinar. É por isso que hoje aqui, essa mensagem, ela tem uma sentença final para alguns, mas para aqueles que creem, tem um destino final. Tem um destino, novos céus e nova terra. Tem um destino, cidade santa, Nova Jerusalém. Tem um destino, o céu. Para aquele que crê e conseguir deixar esse mal para trás, meus irmãos. Para aqueles que deixarem esse passado terrível para trás e viver uma vida nova com o Senhor a partir de hoje, o destino deles não será o Guiena, porque o temor do Senhor, ele faz parte da nossa vida, é o princípio da nossa sabedoria. Aquilo que nós fazemos temendo ao Senhor mostra o quanto sábios somos. E é por isso que hoje aqui o Espírito Santo, ele te chama para um concerto com Deus. Não um concerto para tomar a Santa Ceia apenas, para um concerto de vida, meus irmãos, para um concerto de fé. Não é brincadeira. Nós aqui na igreja temos até um ministério de teatro, mas o que está acontecendo não é teatro, não é arte cênica, não é ilustração. Vai chegar um dia em que você pode estar sentado no banco do réu, ver Satanás mostrando a sua face, conhecendo os ninivitas, conhecendo a rainha do sul, e ver Jesus de uma forma que você não gostaria de ver. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por você, mas eu quero fazer um convite para você que ainda não entregou a vida para Jesus. Entrega hoje, que ainda dá tempo. Você que estava afastado da presença de Deus, você vai ficar afastado até quando? Você não percebeu que a vida não dá certo sem Jesus, não? Você não percebeu não, que não adianta correr e não chegar a lugar nenhum. Só está se enfraquecendo, só está se cansando. E quanto mais você faz, parece que menos você tem. E quanto menos você tem, parece que Deus vai ficando mais distante. Está na hora de voltar, está na hora de voltar a agradecer, está na hora de voltar a quebrantar o coração, a bater nos peitos e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, que pecador sou. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus? Se tem, sai do teu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Sai do teu lugar e volta agora. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Talvez você se afastou da presença de Deus, você se entristeceu, ou talvez você não tenha tido forças para buscar, não tenha tido forças para caminhar. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, estou me sentindo tão mal, tão fraco, tão vazio. E eu sei que eu posso, pelas minhas atitudes. Hoje, para mim, ficou uma dúvida no meu coração. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui. Mais alguém? Cuidado. Cuidado. Essa mensagem
ela pode salvar a tua vida hoje. Ela pode salvar a tua vida agora. É melhor hoje você abrir o teu coração e falar com Deus: Senhor, está tudo errado. Eu estou levando a minha vida, eu estou nadando com as próprias mãos. Vem hoje colocar a vida diante de Deus. Vem hoje se consertar com o Senhor. Vem hoje tirar essas vestes muito sujas. Porque você tem valor para Deus. Vem. Você que está em casa, vai ficar até quando aí? Sem buscar a Deus. Volta hoje para Jesus. Volta hoje para buscar o Senhor. Se essa mensagem está sendo pregada aqui e está chegando até você, é porque Deus ele tem uma obra grande para fazer ainda na sua vida. Se você puder, se ajoelhe aí diante do altar. Você que está em casa, se ajoelhe aí. Aonde você estiver. Você que está no teu lugar aqui na igreja, você está bem mesmo? Meus irmãos, pelas vossas atitudes, pela omissão, às vezes a gente perde a bênção. Tenha misericórdia de si mesmo hoje. Tenha misericórdia da sua própria vida hoje. E vem consertar a sua vida com Deus. Em nome de Jesus. Vocês que estão aqui diante do altar, feche os seus olhos. Você sabe mais do que eu o que você precisa. Se você está querendo voltar, fala com Deus: eu quero voltar. Se você está precisando de força, fala: Jesus, me fortalece. Se você está se entregando, diga: Senhor, eu me entrego e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Fale com Deus, que eu quero orar por você. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Meu Deus, o Senhor não escolheu somente os 12. O Senhor nos escolheu também. E, meu Deus, tem momentos na nossa vida que são difíceis demais. Que para nós é impossível, mas para o Senhor não é. A fraqueza, a tristeza, a decepção, a dor, às vezes de uma traição, às vezes a dor de uma injustiça, faz com que a nossa fé, ela tende a vacilar. Mas é nessa hora, meu Deus, que nós nos apegamos a Ti. É nessa hora, meu Deus, que a Tua mão nos sustentará. É nessa hora, meu Deus, que o Senhor levantará o caído, levantará aquele que estava fraco. E é somente no Senhor, meu Deus, que poderemos nos manter firmados. E aqui diante do Teu altar, ó Pai, eu peço ao Senhor, olhe para cada pessoa que aqui está, para cada homem, mulher, jovem que aqui coloca a vida diante do Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja levantando, fortalecendo, libertando, lavando, remindo, transformando a vida de cada um. Para que, meu Deus, nós que temos caminhado, meu Pai, na direção da Tua palavra, meu Deus, para que naquele grande dia o nosso destino não seja o Guiena, mas que seja, meu Deus, a Tua presença, que seja a Canaã celestial. Fortalece, meu Deus, essa pessoa, confirma, meu Pai, escreve o nome dela no livro da vida, para que naquele dia, meu Pai, não haja condenação, porque, meu Deus, todos aqueles que não estiverem com o nome escrito no Teu livro, eles serão lançados, meu Deus, no lago de fogo e enxofre. Ah, Deus, nos livra deste mal.
e nos fortalece nessa terra. Fortalece esse que está em casa, que está à distância nessa hora. Fortalece, meu Deus, esses que aqui estão de pé hoje. Nos dê força, meu Pai, para vigiarmos, para não cairmos, meu Deus, nessa hora tão vital, tão importante, que é a hora da tua volta, ó Deus. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus.